Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Eu sou Rafael Lima, apresentador do podcast Papari Cultural, projeto idealizado pelo Agripino Marques. Estamos aqui hoje em mais um episódio para contarmos um pouco mais sobre Nisa Floresta em vários aspectos, talvez que você não conheça. E como produto de memória e de registro histórico, o podcast Papari Cultural está trazendo para você. Nesse exato momento, estamos recebendo Evaldo Pereira do Nascimento, ele que nasceu em São José de Mipibu, no dia 4 de janeiro de 1959, estudou no grupo escolar Barão de Mipibu, concluiu o ensino médio no Instituto Pio XII, graduou-se em Filosofia pela UFRN, especializou-se em Direito Canônico pela FAS e em Educação Ambiental pelo ICMBio. Há 42 anos mora em Nisa Floresta, trabalhou com fiscalização e educação ambiental no setor público e participou de diversas pastorais na Igreja Católica e hoje dedica-se à leitura e à escrita. Estamos recebendo nosso grande amigo professor Evaldo. Satisfação conhecê-lo. Tudo bem, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso Papari Cultural. Dizer que estou aqui à disposição para colaborar com o que for possível dentro daquilo que eu estou me propondo no dia de hoje, que é falar um pouco sobre a campanha da fraternidade numa ótica um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Isso mesmo. Então, como o nosso amigo Evaldo bem já explanou, a gente vai trazer a visão de Nisa Floresta através dessa grande campanha nacionalmente conhecida, mas que de forma oficial deu o seu pontapé em Nisa Floresta. E aí, nessa visão, a gente tem que falar de Nisa Floresta do passado. A gente tem que ir lá para trás para fazer uma introdução, né, do que era Nisa, o que Nisa vivia enquanto cidade, os seus aspectos sociais e econômicos, né, para a gente poder já ter um pontapé inicial para vir a se tornar um berço da campanha da fraternidade. Conta um pouquinho para a gente, professor. Bom, para a gente compreender por que a campanha da fraternidade nasceu em Nisa Floresta, eu digo por quê, porque a gente não costuma ouvir dizer por que ela nasceu em Nisa e para quê, né? Para que a gente até que tem uma noção, mas por que ela veio nascer em Nisa Floresta? Nós, na época, naqueles anos pós-guerra, vivíamos uma situação muito peculiar, mas que o Nordeste já era acostumado com essa situação. Ela pode ter se agravado um pouco depois da guerra, mas o Nordeste conhecia bem uma situação. Nós estávamos incrustados no Nordeste, né, como estamos. O Nordeste do Brasil é, vamos dizer assim, a região mais pobre do Brasil. Das 5 regiões que nós temos, o Nordeste é a mais sofrida. Dentro desse Nordeste, a gente tem o estado do Rio Grande do Norte, também com suas dificuldades e que não podia na época se encaixar dentro dos 4 menos subdesenvolvidos. Eu quero dizer assim, não estava entre os melhores. Então, uma situação muito grave. E Nisa Floresta, por sua vez, ainda muito mais... Existia um nivelamento social no Nordeste e Nisa estaria abaixo desse nível? Olha, o Rio Grande do Norte, dentro do Nordeste, vamos supor que ele fosse talvez o quinto, tivesse em quinto lugar em nível de pobreza. A região onde estava situada a Diocese de Natal, que a gente vai falar muito em termos de arquidiocese, aliás, e de diocese, se for o caso, mas porque os bispos trabalhavam com essas divisões, né? E trabalham com essas divisões, cada um na sua diocese ou na sua arquidiocese. E a arquidiocese, onde o protagonista dessa ação, o principal protagonista dessa ação, administrava, ela, apesar de estar com a capital, mas ainda a sua região, quando se falava
do litoral sul era a mais pobre do estado. Então, se o Nordeste era o mais pobre do Brasil, Rio Grande do Norte, um dos mais pobres do Nordeste. Nisa era mais pobre do estado. A região toda ali, e Nísia Floresta, uma das mais pobres do estado. Uma das mais pobres? Não, a mais pobre. A mais pobre. Então, o retrato que tem é que pós-guerra, a devastação toda a nível mundial, economicamente falando também, e aí há as consequências. Que consequências é essa e como é que a gente podia retratar a Nísia, economicamente falando, para as pessoas terem ideia de como é que era essa nivelação de pobreza? Olha, a gente cita a guerra, mas talvez a guerra não tenha tido muita relação. Porque é como se você estivesse num nivelamento, como se você não tivesse mais para onde descer. Entendeu? Então a guerra não mexeu muito nem para cima, nem para baixo. A longo prazo, todos sabemos que depois da guerra algumas coisas boas aconteceram. Porque depois o presidente brasileiro fez um acordo com os Estados Unidos e conseguiu alguns dinheiros que, inclusive, no pós-guerra, construiu em Nísia Floresta a escola estadual e um ambiente chamado de fomento. O fomento era lá em Nísia Floresta, ele já tinha esse objetivo de ajudar a combater a fome também, porque o objetivo dele lá em Nísia Floresta era reproduzir e replicar animais de melhor qualidade para suprir a necessidade de carne, de animais de tração e ovos, essas coisas. Então eles tinham lá animais de boa qualidade que pertenciam ao Estado, e quem tinha em casa as suas fêmeas que quisessem reproduzir melhores animais iam lá para melhorar no todo a qualidade dos animais da região. Então isso foi um passo dado no pós-guerra. Pós-guerra com consequência. Mas no geral o Nordeste já era muito empobrecido. A gente tinha 4,5 para cada 10 mil habitantes, nós tínhamos 4,5 arados, enquanto no sul isso se estendia para 80 e tantos ou mais. 3, 4 vezes mais. Não, muito mais. Não, muito mais. Muito mais. Uma quantidade absurda na maioria. A gente tinha quase nada de trator e de arados trabalhando na parte da agricultura. Ou seja, a agropecuária toda manual. Toda manual sem equipamento nenhum. Sem equipamento nenhum. E então a relação que existia entre as pessoas e os patrões era de um estilo meio, vamos dizer assim, agressivo, porque a gente tinha saído. Olha que nós estamos nos anos 40, né? A guerra, 45, 50. Está começando ali e termina em 45, né? O estilo a gente tinha saído do Império e tinha virado República há menos de 50 anos. Muito recente. Em torno de 50 anos, muito recente. E tinha também saído do sistema escravagista há menos também nessa proporção. Ou seja, aí de mais todo o cenário estava em processo de adaptação. Estava em processo de adaptação. E os escravos, que formavam a grande maioria da população, eles, enquanto eram escravos, eles tinham seus donos que em tese, tinham a obrigação de mantê-los sadios, com saúde, para poder produzir, né? Depois que eles deixaram de ser escravos, foram soltos e ninguém tinha mais nenhuma responsabilidade por eles, nem eles não tinham aonde cair morto. Essa é uma realidade. Então, era uma época muito, muito difícil, mas a gente precisa, para não avançar muito no tempo, precisa firmar nas principais coisas para a gente dizer. Sim. Então, o que é que a gente pode falar da campanha da Fraternidade em Nísia mais propriamente? Dom Eugênio, a gente vai
dividir nos Não, só pro principais pessoal, atores. Só para o pessoal entender. A gente teve uma introdução falando da questão econômica, de uma realidade que inicia a nível Brasil, né, Nordeste, né, estadual e municipal. Existia vários problemas sociais, falta de alimentação, de trabalho, estávamos saindo de um momento escravatista, estávamos saindo de um modelo de governo, né, monarca para republicano, e existiam vários problemas dos quais se tinha uma preocupação de sanar esses problemas, né? Então aí é onde começa agora a entrar os atores, né, que vão nos levar à campanha da fraternidade, o principal Dom Eugênio de Araújo Salles, que o estado todo conhece, sabe da figura. E aí agora a gente vai começando a trazer esse personagem para a nossa história. Dom Eugênio, ele, vamos dizer assim, não para todo mundo, mas para os mais velhos, ele dispensa a apresentação, né? Que foi muito conhecido no Brasil inteiro e em boa parte do mundo. E aqui no Rio Grande do Norte ele teve uma ação muito importante, porque quando ele foi ordenado padre, ele já começou um trabalho bem agressivo, que já era dele, essa já era dele, de era natural. É. Era natural dele. É importante lembrar que ele pertencia a uma família muito generosa. Muito generosa, não vou entrar aqui em detalhes, mas a família dele era, apesar de ter senhores de engenhos e outras pessoas poderosas, o pai dele, ele era filho de um juiz, mas... Desembargador Celso de Araújo Salles. Mas a família era uma família generosa e ele não nasceu à toa naquela família, certo? A família produziu 3 sacerdotes, um padre e dois bispos, e ele que chegou ao cardinalato. O senhor sabe o nome dele, só para a gente... Dom Heitor de Araújo Salles, Dom Eugênio de Araújo Salles, que chegou ao cardinalato, que chegou a ser cardeal, e o padre Otto Santana. Todos filhos de uma mesma mãe. Caramba. Uma casa bastante rica, né, que produziu muita coisa para a história, para a humanidade. E aí ele se torna sacerdote e já começa os trabalhos. Já começa os trabalhos sociais, trabalhando com e colocando com as suas ideias para fora. E para você ter uma ideia, ele chegou a administrar num certo momento, ou no final da carreira, 45 atividades sociais. 5 que já tinham sido criadas antes dele e 40 que ele foi criando. Diz que as 5 criadas antes dele eram ações mais paternalistas, mas as que ele criou, quase todas eram ações que faziam modificar a vida da pessoa, não deixava não era uma coisa momentânea, contínua, presente, ativa, que fizesse mudar a vida da pessoa. Então, aí ele foi essa pessoa que produziu bastante nesse universo. A gente não vai poder entrar em detalhe agora por causa do tempo, porque muita coisa temos a falar. A outra coisa, outros personagens que fez parte dessa história foi as irmãs missionárias, né? Elas chegaram a Anísia Floresta no ano de 1963. E o outro agente, assim, bem participativo era a população, né? Era a receptora do serviço dessas pessoas, beneficiado diretamente. Então vamos levantar essa questão do secamento das áreas úmidas, que foi um dos problemas que Dom Eugênio lutou com todas as forças, porque o Nordeste, dentro da sua seca, dentro das secas, dentro da miséria que o povo vivia, tinha uma necessidade de alimento e nos anos de seca sofria bastante. E desde há mais de 100 anos que se discutia essas questões, que se secasse as áreas úmidas era possível produzir nessas áreas, porque a terra era favorável. A terra era mais favorável, as terras úmidas geralmente são áreas mais grumosas, onde a
a terra é melhor, vai produzir mais e tal. E molhada quando nas outras regiões são secas, né? Quando não chove. E isso se discutia muito, mas quando às vezes chovia, mesmo quando começava a se discutir, vinha uma chuva, deixava de discutir aquilo e esquecia, e aquele inverno passava e tal, e ninguém se lembrava mais desse, e a coisa não era levada a termo. Mas as dificuldades também eram imensas, né? Cadê máquinas para fazer esse trabalho? Cadê as escavadeiras? Cadê motores para puxar essa água e tal? Era tudo muito difícil. Mas com o tempo, a coisa acontece. Sim. Essas questões políticas, elas são lentas, mas quando se começa a discutir, com o tempo vai clareando as coisas e vai chegando, porque quando se discute uma questão desse nível é uma necessidade, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Então, lá pelos anos de 1953, por parte do governo federal, a implantação do primeiro, hoje a gente chama de assentamento, mas na época era uma colonização, a colonização no projeto Pium. Pium fica em Nísia Floresta, e essa colonização seria a secagem de uma área úmida, o controle da área, né, para produzir alimentos. Geralmente se constrói uma barragem e prende as águas numa determinada região e vai soltando à medida que soltando de uma maneira controlada, né? E aí foi o primeiro exemplo que se teve. Dom Eugênio já participou bem nessas ações e se empolgou com o resultado, foi ao Rio de Janeiro pedir mais recursos e tal, e num evento que houve em 1956, um encontro dos bispos do Nordeste em Natal, aliás, em Natal não, em Campina Grande, ele se pronunciou favoravelmente a essa questão. E nessas questões sempre tinham políticos, nesses encontros dos bispos, às vezes tinham políticos e estavam presentes, tinham sido convidados para discutir determinadas questões. É o que hoje a gente pode trazer para a atualidade, a CNBB. É a CNBB hoje. Que na época eu acho que já tinha esse nome. Já tinha essa nomenclatura? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, ele se pronuncia a favor e trabalha, arregaça as mangas e trabalha muito nesse. Ele usa o poder dele, o poder de persuasão. Não é só o poder de bispo, não é só o poder de pastor de um grande grupo. É o poder de persuasão pessoal dele que ele tem, que eu acho que isso é que fez ele ter a competência e fazer. Não era só um sacerdote para celebração. Era um homem que tinha um entendimento do seu papel enquanto cidadão, né? E podia usar a igreja, a sua função, para poder discutir, debater isso e trazer soluções. Unir o útil ao agradável, que a gente pode dizer. Inclusive, quando alguém se dizia que ele estava se metendo em coisas que não era da ossada dele, né? Que é muito natural hoje. Muito. Inclusive, quando ele foi trabalhar a favor dos sindicatos, sofreu bastante, mas foi os sindicatos que hoje nós temos e tínhamos, e foi muito útil até um certo tempo. Hoje parece que não são mais tão fortes como já foram. Ou são usados de forma errada, né? Pois é. Mas eles eram uma coisa foi muito útil em todas as ações que o nordestino conseguiu, e os brasileiros, tipo, por exemplo, a aposentadoria do trabalhador rural. Quando se falava nisso, era uma coisa difícil demais, porque o trabalhador rural não pagava imposto. Como era que ia se aposentar? Então, mas com luta se conseguiu. Então a gente pode dizer que teve, a partir de Dom Eugênio,
Tem. Algumas coisas protagonistas de história e marcantes do Brasil até hoje. A gente tem a CNBB, a gente tem a criação de sindicatos, a gente tem a criação de assistências, ou seja, dar voz ao trabalhador rural. Inclusive, até em off você falou da questão do SAR, né? Serviço de Assistência Rural, que também começou... Esse SAR começou nesse tempo, o Serviço de Assistência Rural. Foi o primeiro órgão que foi criado praticamente para alavancar esses trabalhos. E, se não me falha a memória, até hoje ele é existente. Ele é ativo. Ele é ativo. E foi muito importante em todas essas atividades. Mas o que se dizia assim era que... Sim, uma coisa que eu não disse, eu ia dizendo e não disse, que quando se dizia que Dom Eugênio estava se metendo em lugares que não lhe competia, né? Porque o bispo anterior a ele... fazia nem um texto que ele fazia. Não, mas foi uma pessoa bem vista e tal, mas ele cobrava dos padres apenas que eles soubessem o catecismo e que passassem o catecismo. O papel de sacerdote. O papel do sacerdote, apenas essa parte do catecismo. Sim, só isso. Quando se falava para Dom Eugênio que tal, ele dizia, mais ou menos isso que eu vou dizer, essa frase parecida com essa. Ação de aquele homem que saiu lá pertinho de Jesus Cristo, que era os discípulos, os apóstolos. Os apóstolos. Ação de apóstolo administrada por santos. Uma frase muito parecida com essa. Então era normal, ação de apóstolos adaptada ao tempo, administrada por santos. Então não tinha nada a ver, estava tudo dentro do normal. Não tinha nada anormal. Não tinha nada anormal. Era aquilo mesmo que a igreja deveria fazer, e principalmente naquele momento. Então ele fica muito conhecido por diversas ações. Mas essa questão da secagem das áreas úmidas, ele conseguiu, e em 59 há um evento e o presidente da República vem a esse evento, que é um outro encontro de bispos, e o presidente agradece a ele pelo que ele conseguiu fazer, pelo que ele conseguiu, pela luta dele, né, em prol daquela causa. Então isso é significativo e dá para a gente perceber o papel dele dentro desse evento. Isso é importante porque dá para a gente ver o nível de luta que a igreja teve através dele em prol de uma causa. Em prol de uma causa. Uma causa que hoje, quando a gente olha com os olhos de hoje, a gente diz, mas o povo tinha coragem de secar uma área úmida. Parece ser loucura, né? Hoje parece uma loucura. Parece loucura. É como se você... Porque nas áreas úmidas que estão as nascentes, né? As nascentes d'águas. Mas na época não existia ainda legislação que dissesse que aquilo era crime. Sim. O primeiro Código Florestal surgiu em 1964. Então, naquela época ainda era livre e tal. E era uma coisa que era a única coisa que se apresentava como proposta para alimentos. Para resolver uma situação de falta de alimentos, geração de emprego e todas as outras. Se a gente voltar um pouquinho para falar sobre os instrumentos de trabalho que existiam na época. Quase escassos, né? Para a gente sintonizar mais a situação do trabalhador em si, da pessoa que está lá, dos pobres. Em Nísia Floresta, principalmente, né? A gente tinha a enxada, o anzol e a rede de pesca, a rede de arrasto. Quer dizer, esses eram os instrumentos que eram utilizados para a produção de alimentos. Que na sua maioria, era só para subsistência. Só de subsistência. Alceu Ferrari, que fez uma pesquisa nesse período, ele veio acompanhar esse trabalho de Dom Eugênio, ele veio conhecer, acompanhar não, ele veio conhecer, porque ele já veio tardiamente. Ele estava em Roma quando
já no período do Concílio Vaticano II, anos 60, né? Anos 60, e viu falar do movimento de Natal. Então ele quis vir fazer um trabalho de pós-graduação, um mestrado aqui em Natal, baseado nesse trabalho. E fez um livro excelente que conseguiu gravar a história de tudo que aconteceu naquela época, e ficou para as outras gerações acompanharem e conhecerem, uma história que, se ele não tivesse feito aquilo, outros fizeram também, mas o trabalho dele ficou muito bem feito. Acredito que o trabalho dele ficou até, não vou dizer melhor, mas ficou mais destacado pelo fato da vivência que ele teve aqui, ele vivenciou muita coisa, ele viu muita coisa, né? Viu. Ele teve aqui e pesquisou e fez um trabalho muito acentuado. E ele faz essa divisão, para ele dizer que nós estávamos na região mais pobre do estado, ele subdividiu o estado, vamos dizer, em 4 regiões. Isso é comum, né, se fazer, nós conhecemos isso, mas ele dividiu, ele citou o litoral, o agreste, a zona da mata, o agreste, a zona da Caatinga, até chegar no Seridó. E a gente está analisando hoje ainda, a gente pode, sem a gente tirar as riquezas que foram transformadas, que hoje nós podemos dizer que moramos num município muito rico, porque nós temos o turismo que cresceu e alavancou muita coisa, e nós temos uma riqueza de lagoas, de uma extensão de 18 quilômetros de praia, nós temos bastante riqueza turística, né? Temos uma história hoje, vamos dizer assim, cristã, uma história que pode servir de turismo religioso. Tudo isso alavanca o turismo na região e modifica as questões. Mas na época que era muito diferente, quando você olha para a região toda, para o Rio Grande do Norte, sem essa questão do turismo, você vai ver realmente o litoral, uma terra arenosa, fraca, onde em cima das dunas não se produz nada, e você vai ver o pescador na beira da praia ou perto da lagoa, pescando com esses instrumentos, o anzol e a rede. Ou a enxada para produzir muito pouca coisa. Quando você vai chegando na zona da mata, você já vê uma região mais rica. Nísia Floresta tem o vale. Muita gente que chega a Nísia hoje vê o vale e diz que terra rica, aqui pode se produzir de tudo. Mas o vale está tão subdividido que quando se bota um trator dentro, você já não tem mais muito espaço para cortar, porque houve uma subdivisão muito grande. E na época estava em mão de poucas pessoas. São contrastes que a gente não consegue compreender, né? Se está na mão de poucos, é ruim, porque não dá muito acesso às outras pessoas. Se está na mão de muitos, não produz porque fica muito pequeno, né? E assim... E as pessoas não sabem lidar com... há uma certa dificuldade de lidar com essas questões. Mas aí a gente vai sobe mais um pouco, a gente chega na região agreste. A região agreste já é uma região que, para a gente que mora aqui em Nísia Floresta, São José, Monte Alegre, Brejinho, Areis, a gente já vai vendo que quando a gente se distancia um pouco mais para Brejinho, para Macaíba, a gente já vai vendo uma região melhor para criar gado e para produzir agricultura. As terras são mais férteis. Vai diminuindo o volume de chuvas, mas a terra é mais fértil. Mais planas. Favoráveis para a agricultura. E são bem favoráveis para a agricultura. Quando a gente sobe mais um pouco, a gente vai chegar na Caatinga. A Caatinga mais para a criação de gado. E na época era o que existia, era a criação de gado. E depois a gente vai chegar no Seridó. Quando a gente chega no Seridó... É o chão batido. Quando a gente chega no Seridó, aí... a gente vai de uma ponta para outro contraste. É um contraste bem diferente. Nós tínhamos o pescador, nós tínhamos um povo muito pobre, que se alimentava de peixe e comia muito pouca carne, porque a carne era pouco disponível na nossa região. Existia uma ausência de víveres.
quando o Coster visitou a casa do pai de Nísia Floresta, lá no ano de 1810, ele citou isso. Muita gente ia comprar peixe na lagoa por causa da ausência de víveres na região. Quer dizer, pouca carne para se comprar, pouco carneiro, pouco porco, pouca coisa nesse sentido. Então o povo partia para o peixe. E o Seridó tinha uma peculiaridade. Ele, vamos dizer assim, o povo com outro estilo de vida, e a gente não sabe por quê, talvez a alimentação tenha influenciado, porque como se criava muito, o trabalho, lá podia se criar o gado com uma certa facilidade. Até economicamente falando era melhor. Né? E eles tinham outra visão de mundo. Eles eram receptivos às novas técnicas que chegavam. As técnicas de quando o governo levava alguma coisa, quando aparecia uma coisa nova, eles eram bem receptivos, os seridoenses. Já aqui no litoral, o homem do litoral, e falando especificamente do homem de Nísia Floresta, o que a gente passou a conhecer bem por causa do trabalho de Dom Eugênio, a gente passou a conhecer esse homem da região, ele é pouco receptivo às questões... Rebelde, arisco, de uma certa forma indolente, e não se interessa muito pelas coisas novas. Quando chega uma coisa nova, ele... Você já está vivendo aquilo. Já está vivendo aquilo, está satisfeito. Para que mudar? Tem gente que diz que é porque existe uma riqueza, que ele sabe, se no outro dia for na lagoa pegar o peixe está lá, ele vai pegar, vai comer e vai estar no outro dia e no outro dia. Para que se preocupar com amanhã? Tem gente que diz isso, mas eu não sei se é bem só isso, não. São interpretações, né? Então, aí cria-se um povo diferente. Nós somos herança de um povo diferente. Hoje modificado. Sim, hoje já modificado, mas um povo diferente. E isso acaba sendo entrave para justamente trazer o desenvolvimento, né? Um entrave para o desenvolvimento. Eu já li em algum lugar, não consegui encontrar agora recente, que seria Nísia Floresta como se fosse o calo no sapato de um pastor. Porque os padres que iam para lá demoravam um pouco. Não ficavam. A gente tinha dificuldade de sustentar os sacerdotes. Tinha dificuldade de aceitar o trabalho deles e tal. E isso fazia com que lá não tivesse padre. O padre ia, rezava a missa aos domingos, sempre. A arquidiocese fazia tudo para não faltar as missas de domingo e tal, mas o padre ficar semanalmente era muito difícil. E Dom Eugênio tinha essa dificuldade, como todos os outros bispos tinham tido. E ele vai se preocupando muito com isso, né? Paralelamente a esse trabalho de Natal que ele vem desenvolvendo, ele vai vendo as dificuldades que está tendo e Nísia se apresenta tanto o trabalho de Natal como no resto do estado. Ele vai vendo a necessidade que Nísia tem. Agora, inconscientemente, ou muito consciente do que estava fazendo, mas não consciente do que ia acontecer em Nísia. Ele vem trabalhando essa questão da secagem das áreas úmidas para suprir de alimento às comunidades. Nísia Floresta é um município altamente dependente da lagoa, altamente dependente das áreas úmidas. E veja o que é que acontece. Quando surge a lei e quando surge a oportunidade, a Sudene investindo dinheiro nas áreas úmidas, e ainda que ele como pastor, tivesse visto que Nísia Floresta era uma área úmida diferente, que alimentava toda a população miseravelmente, mas alimentava. Talvez ele não tivesse concordado
com a secagem da lagoa lá em Nísia. Eu gosto de um termo que o senhor fala, só não atrapalhar o raciocínio, que não tem como não deixar de falar. Nísia até hoje é conhecido como Terra das Águas. Tem a sua, né, filha mais ilustre e tudo, mas o protagonista principal de Nísia Floresta é a lagoa. Qual o termo que o senhor usa mesmo, que eu gosto muito de ouvir? A lagoa é a mãe de Nísia Floresta. Ou seja, o problema para solucionar na época era acabar com a mãe. Então é muito... Matar a mãe, né? Matar a mãe, matar que dava a comida, que estava ali, abraçando tudo. Do jeito dela, era ela que sustentava. Ela que sustentava. Então trazer essa simbologia, né? Para a gente ter uma noção e compreender também porque a campanha da fraternidade nasce em Nísia e nasce no Timbó, a gente vai ver que todas as comunidades antigas de Nísia, elas nasceram e cresceram em torno da lagoa. Torno de Lagoas. Se a gente tivesse aqui uma imagem de satélite, a gente ia ver todas elas em torno da lagoa. Timbó Timbó não. Não, Timbó não. Exceção. Timbó é a exceção. Timbó é a exceção. Timbó é aquela que está lá no... Mais distante. Mas o Porto. Tororomba. Oitizeiro, Morrinhos. E aí do outro lado vem Currais, Genipapeiro, Colandi. Tudo em torno da lagoa. Beirava Lagoas. Aí a gente vai ver que hoje tem outras comunidades, mas que na época não existia, como Boágua. Boágua na época era poucas casas, muito pouco, não era ainda uma comunidade. Então, e já tem outras comunidades que a gente, Lago Azul, por exemplo, não era comunidade, não existia. Existia Mazapa, porque eu tenho essa curiosidade. Diz que Mazapa é um nome indígena, cesto de peixe, sei lá, uma coisa muito Liberava a Lagoa do Bonfim ali, né? Mas Mazapa é bem antigo e a história também vai dizer que Mazapa foi que acolheu. A gente compreende quando a gente lê a história não diz, mas a gente compreende quando lê a história que foi lá o reduto onde se guardou os índios que foram empurrados da beira da lagoa e foi criado um espaço e foi na Mazapa. Por isso que diz que o nome Mazapa é indígena. Se diz que o povo de Mazapa é índio, né? Eu era criança, eu ouvia falar isso, mas não sabia por quê, né? Mas existe um projeto que é para o estado do Rio Grande do Norte, né? Vamos dizer assim, a Sudene, um projeto de governo federal que agora está investindo nas áreas úmidas para a produção de alimentos. E Nísia tem uma área úmida, só que ela está situada numa região muito diferente do sertão. Era possível que as áreas úmidas do sertão fossem utilizadas nesse sentido, mas não as do litoral, porque no litoral é outra situação. Mas Nísia em si tem essa área úmida, ela tem 20 e poucas lagoas, mas as outras lagoas não interessam como secagem, porque elas são muito pobres de alimento. O forte mesmo é a Lagoa de Papari. Aí, se a gente não tem informação nenhuma que Dom Eugênio contribuiu para que a lagoa fosse seca, mas no contexto geral existia uma lei que ele tinha ajudado uma situação que ele tinha ajudado a criar e que essa situação cresceu mais do que ele podia controlar, vamos dizer assim, porque virou um projeto de governo. Uma política pública da época. Virou uma política pública da época. E os fazendeiros da região logo começaram a dizer, olha, se a gente secar essa lagoa, a gente vai ter várias vantagens. Porque na época a população de Nísia, que o Ferrari já diz que no litoral as pessoas são mais doentias do que no sertão, apesar de elas além de ter menos força para o trabalho e tal, porque se alimenta... não se alimenta de carne, só de peixe, elas são menos dispostas para o trabalho. Ele diz também que quem come carne, né, é mais forte e quem come peixe um pouquinho mais fraco. Então identifica um problema de saúde. E o problema de saúde também. Só que a gente está numa região muito úmida e a umidade do ar é outra umidade, muita água no chão e as condições de higiene da época não são favoráveis. E se multiplica as doenças na lagoa. Quem vai à lagoa e quem come o peixe da lagoa cria ectossomose. Aí é um problema. Que é um problema sanitário na época. Esse problema sanitário acaba influenciando na qualidade de vida das pessoas. Porque uma pessoa que tem ectossomose, ela não pode ser uma pessoa
vamos dizer assim, robusta e sadia e disposta como você é, por exemplo. Porque ela está doente. E se 85% das pessoas tinham esquistossomose, era um problema gravíssimo, né? Gravíssimo. E aí os fazendeiros diziam, olha, se a gente secar a lagoa, vai acabar a esquistossomose e a gente vai produzir alimento na área. Vai gerar emprego, mão de obra para todo mundo vai trabalhar, porque a gente vai produzir alimento que vai vender para fora e aí vai ser tudo legal, vai ser muito bom. A projeção era essa. A projeção era essa, a ideia era essa. E foi acatada pelo governo e começou lá pelos anos. Você veja que as políticas elas foram acatadas pelo governo lá nos anos de 56 a 90, a 60. Então, nos anos 60, a lagoa estava sendo drenada para fazer os trabalhos da barragem de Surubajá. Porque ele tinha que também fazer uma barragem para evitar que as águas da lagoa de Surubajá passassem para a lagoa de Papari. Onde futuramente seria terra de plantio. Onde futuramente seria terra de plantio e tal, e outras coisas. E acabar também com a esquistossomose. Só que há isso e em 82 se inaugura a barragem, a primeira barragem. Em 62, digo eu. Em 63 chega as irmãs. Quer dizer, que você vê que vai havendo um desencadeamento de eventos atrás do outro. E só para citar, há um fato que aconteceu nesse intervalo, que se eu não estou enganado pelo que nós conversamos, consegue secar, consegue se plantar, uma parte do lado não faz o que é para ser feito, há um efeito natural que acontece, e aí ou seja, uma solução vira um problema. Uma solução vira um problema. Não se chega a plantar muito o que estava prometido. Sim. Muitos fazendeiros viram que a agricultura... Que é a parte que não foi cumprido. Que não foi cumprido. Por quê? Houve dados de que o povo natalense não gostava muito de comer verdura. Não era acostumado a comer verdura. E lá ia produzir muita verdura. E muitos diziam, eu não sou coelho para comer alface. Não fazia parte do cardápio, do natural das pessoas, né? Do habitat. Então, o que foi produzido em Punaú e Pium, havia um excedente que era transportado e vendido no Recife e outras capitais da região, porque a gente não conseguia. Nisa não funcionou. Aí, nesse caso, o Nisa Floresta, que veio depois, já tinha um espelho vendo que a produção de Punaú e do Pium estava sobrando dentro do estado. Não era vendida com facilidade, tinha que ir para Recife e tal, e tinha seus obstáculos, né? Talvez isso tenha impactado para que os fazendeiros não quisessem produzir agricultura e sim capim. Cumprir a parte deles do acordo que era para ter sido feito, né? Só que a lagoa, essa barragem, ela foi construída 3 vezes. 3 vezes. Que é onde eu falei do questão do efeito natural que aconteceu. Que aconteceu. Mas a gente tem que levar em consideração que para isso que eu estou falando aqui, a barragem é inaugurada em 62, antes de 62 ela já é seca, mas a gente não vê registros de reclamação da comunidade. Ninguém reclamou nada, não tem nenhum registro, nada que diga que o pessoal está passando fome ou está numa miséria. Primeiro, 2 fatores contribuíram para isso. Tem a esperança de que os empregos sejam gerados. Sim. Há essa expectativa. E depois, não tem uma imprensa em Nísia tão presente como passa a ter depois. Não é uma imprensa local, uma imprensa externa que vem por causa das irmãs, que trazem visitas do mundo inteiro. Que começa a divulgar a realidade. Começa a chegar em Nísia e divulgar uma realidade. E isso vai ficando gravado nos jornais a partir daí. Sim. A partir de 63. Aí 64 tem muita coisa registrado, até 66, 67. E aí vai tendo um padre sempre que está lá presente
E depois Dom Heitor, não, o irmão do bispo, o padre Otto. O padre Otto está lá, passa quase 10 anos lá, e ele se movimenta bastante nessa direção. O que eu acho bacana, não cortando seu raciocínio, é que assim, como a gente conversou muito, eu estou pegando alguns detalhes. Para você que está acompanhando, e a gente está agora já caminhando para a reta final, para a gente poder... Não tem como contar a campanha da fraternidade sem você saber fatores que levaram a campanha da fraternidade. Então, toda essa introdução é para você entender a situação histórica que vivia economicamente o povo na época em Nísia Floresta, com todos esses retratos. E aí, ou seja, existe um projeto criado para resolver um problema a partir da iniciativa de Dom Eugênio, consegue se implementar isso não só em Nísia Floresta, mas a nível nacional, porque aí o governo começa a absorve isso, investe nisso. Há 3 pontos montados, 2 funcionam, não consegue funcionar como era planejado, até porque a parte do acordo não cumpre, que é a produção de alimentos por parte dos fazendeiros, que de certo modo também tinham sido afetados pela questão de Dom Eugênio ter dado voz aos sindicatos, né, aos empregadores. E aí, enquanro provar isso, um povo que não é receptivo, um povo que não absorve muitas coisas novas, né? E aí, para solucionar esse problema e aí conseguir resolver o problema, Dom Eugênio traz as irmãs por questão, uma figura materna, mulher, para poder... então, eu me peguei nesse detalhe, porque aí é onde começa as consequências de conseguir resolver aquilo ali, a partir dessas irmãs que começam a adentrar, e vem o Padre Otto. Então, aqui, só para interlinkar, e começa a dar êxito e a coisa começa a funcionar. E com isso você vai fazendo com que a coisa já vai se concluindo com essa análise que você fez. As irmãs vêm para solucionar esse problema, um problema que já era antigo, ele já era grave, mas com a secagem da lagoa, ele se agrava assim... Triplica, potencializa muito aquele problema grave que já tinha e que já era suficiente para atrair as irmãs para Nísia Floresta. Com isso ele... E aí? E agora? A questão está estabelecida. A lagoa fica com água ou sem água? Né? Ela está seca. Vai passar aí 17 anos... uns 17 anos, porque somente em 1974, vai passar 12 anos, né, em atividade, porque somente em 1974, com a cheia de 74, Padre Otto está lá em Nísia Floresta e ele questiona muito essa água, as cheias que deram e prejudicou os agricultores e tal, e há uma revolta dos fazendeiros também, que questionam isso na imprensa também, fazem a sua defesa. Mas o governador chega ao ponto de... Ele entra num dilema, de uma certa forma, porque ele tem todas as informações de que a água salgada prejudica a região. Primeiro com a extossomose, depois com... Trazer à tona velhos problemas. Traz à tona os velhos problemas e agora vai deixar de produzir o que ele acreditava que estava sendo produzido, né? Ele tem um dilema, está escrito nos documentos, mas ele chega à conclusão, pelo clamor que é gerado pela população, ele chega à conclusão que tem que abrir as comportas. Aí a gente tem aqui algumas imagens que vai mostrar isso, de alguma forma, que são essas aqui, por exemplo. Isso aqui é imagens do dia da abertura da comporta, certo? O dia que o governador não foi nesse dia, ele tinha ido antes, tinha conversado com os pescadores de Nísia e tinha dito que ia mandar abrir, e nesse dia ele não foi, mas mandou um representante e as comportas foram abertas. Esse aqui é do Diário de Natal e esse aqui é um diário da administração pública, do governo do estado. Essas imagens que vão provar esse dia da abertura que passou. Nesse dia marca novamente a água voltando para a lagoa.
E aí já está instalado as irmãs. As irmãs já faz 12 anos que elas estão lá. E aí, ou seja, a filosofia da campanha da fraternidade é instalada para levar assistência social, alimentos, para levar um trabalho também de evangelização. Então, nesse período, a campanha da fraternidade ganha um terreno muito fértil para se mover. As pessoas sentem os problemas das outras. Sim, e sentindo os problemas das outras, elas doam com mais prazer. Né? Elas têm mais prazer porque elas sabem que aquelas outras que estão mais dependentes da pesca, que eram mais dependentes da pesca, estão sofrendo muito, porque elas tinham a lagoa e agora não tem. O senhor falar nisso, o senhor falou também que tem uma imagem, não sei se o senhor falou que tem uma imagem, mas de uma senhora doando 2 cocos, e ela numa situação precária, e ela doando 2 cocos e indagada porque o outro estava precisando mais do que eu. Na verdade, a imagem eu criei na minha mente. Sim, o jornalista escreveu de um modo tão claro que eu acabei criando a imagem. Mas quando eu procurei, não tinha imagem, mas tem os dados. Ela doando na porta da casa dela, esperando a pessoa que vai buscar a doação dos 2 cocos secos. E aí o repórter que estava acompanhando aquela coleta, ele disse: a senhora vai doar esses 2 cocos. E por que a senhora doa 2 cocos? O repórter achando muito pouco, né? E isso até pode finalizar a nossa conversa, quase isso, né? Para que a campanha da fraternidade? Ela resume tudo nessa pequena frase dela: para ajudar o irmão mais pobre. É para isso que serve a campanha da fraternidade, ajudar o irmão mais pobre. E assim, meus amigos, o podcast Paparico Cultural teve a alegria de contar, né, toda a introdução e toda a origem da campanha da fraternidade, o ponto inicial, comunidade de Timbó, e aí tudo que você sabe até hoje da campanha da fraternidade, essa campanha que a nível mundial, e a gente pode ter a alegria de nosso município ter sido protagonista em todos os aspectos dessa boa campanha. E se você ainda não participa da campanha da fraternidade, faça a sua parte. O ato de solidariedade faz muito bem. Professor Evaldo, queria que o senhor desse suas considerações finais, agradecendo. A gente tivesse mais tempo, acredito que o pessoal ia ser transbordado de muitos detalhes, de muita riqueza de informações sobre isso. Acredito que haverá outras oportunidades e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Acredito que aqui a gente está lutando contra o tempo, né? E a gente acaba se perdendo em alguns detalhes, em alguns assuntos. A gente vai ficando nervoso e não consegue transmitir tudo que deveria transmitir na sequência adequada, né? Mas eu agradeço muito aos responsáveis pelo podcast, a Júnior, que me convidou, e estou sempre à disposição quando for para falar desses assuntos ou outros qualquer que esteja dentro das minhas possibilidades. Agradeço a sua participação e agradecendo você que está nos acompanhando, convidar você para o próximo episódio, Paparico Cultural, podcast que fala de Nisa Floresta, de vários aspectos, para que você possa conhecer a nossa história, nossa cultura e um passado que nós tivemos para chegar no que nós temos hoje enquanto município rico e abençoado e que merece cada vez melhor. Então, forte abraço a todos. Em nome do nosso amigo Agripino, tivemos mais um episódio do podcast Paparico Cultural. Até o próximo.